Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais um encontro de fé, onde a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nós queremos a fé que agrada ao Pai. Bom é estar em tua presença, Senhor. Bom é estar em tua presença, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui. Bom é estar em tua presença, Senhor. És o meu pastor, nada me faltará. Em ti seguro estou. És o meu pastor, nada me faltará. Em ti seguro estou. Vamos dizer ao nosso Pai, em nome de Jesus. Bom é estar em tua presença, Senhor. Bom é estar em tua presença, Senhor. És o meu pastor, nada me faltará. Em ti seguro estou. És o meu pastor, nada me faltará. Em ti seguro estou. Tu és nosso socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, mas nosso socorro bem presente na morte, no luto. Tu és nosso socorro bem presente na doença, na enfermidade. Tu és nosso socorro bem presente, Senhor, no trauma, na frustração, no complexo. Tu és nosso socorro bem presente. Tu és nosso socorro bem presente, Senhor, em toda e qualquer situação, pessoal, familiar, mundial, nacional. Tu és nosso socorro bem presente. Que o Senhor nos dá o bem, mas também nos dá o mal. Glória ao teu nome em tudo isso. És o meu pastor, nada me faltará, não. Em ti seguro estou. És o meu pastor, Senhor, nada me faltará, não. Em ti seguro estou. Bom
Jeová, o meu provedor, El Shaddai. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mais um dia por tua misericórdia, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nos deu acesso à sua presença, nos justificando, Pai, para estar diante de ti como filhos, ó Pai, para serem salvos, restaurados, restituídos, ó Deus. Glória ao teu nome, Pai. Perdoa o nosso pecado, perdoa a transgressão, perdoa a iniquidade, Senhor. Se cometemos, ó Deus, e se está oculto em nós, pelo sangue de Jesus, Pai. Consagramos cada um de nós, mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, Senhor, que estamos reunidos aqui agora. Consagramos tudo a Ti, porque tudo veio de Ti. Dedicamos a Ti pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Sendo de Jesus. Enquanto Te louvamos, oramos, enquanto, Senhor amado, meditamos a Sua palavra, opera, Pai. Opera, Pai, o que Tu vês em nós. Se Tu vês a morte, Senhor, ressuscita o que for. Se Tu vês possessão e opressão, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor vê doença, enfermidade, cura, Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor vê, ó Deus, perdição eterna, salva, em nome de Jesus. Porque nós amamos estar em Sua presença, Pai. Que sejam altares, sejam edificados hoje. Sejam purificados, altares sejam, Senhor, restaurados, altares sejam restituídos. És o meu pastor, nada me faltará, não, em Ti seguro estou. És o meu pastor, nada me faltará, em Ti seguro estou. Aleluia, glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus revele a graça, revele a paz, que muitas vezes em meio à dor, à tribulação, à angústia, em meio à luta, em meio às provações, em meio ao medo, mas é assim que Ele revela. Jó capítulo 2, verso 10 diz: Ele não nos deu o mal, o bem também nos dará o mal. Porque em tudo Deus tem propósito, em tudo Ele nos aperfeiçoa, em tudo Ele nos visita, em tudo Ele estabelece seu querer, e o querer dele é nossa vida de altar, nossa vida diante dele, para saber que Ele é Senhor. É o pastor que traz o bem, mas também traz o mal. Nada nos falta, nada. Mas é o mesmo Pai que, pondo o filho à prova, o faz passar. É o mesmo Pai que, abrindo a ferida, passa o bálsamo. Ele mesmo fecha, porque quer seus filhos e filhas aperfeiçoados para toda boa obra, capazes, fortalecidos. Deus não é menino, irmãos. Deus é um homem sério, que tem um trabalho a fazer mais urgente que nós imaginamos, e nos quer pronto para toda boa obra.
chorar, podemos clamar, podemos temer, podemos desesperar, mas tudo isso aos pés dele no altar, tudo isso aos pés da cruz, tudo isso diante dele, só para ele, porque só ele tem, só ele é, só ele pode. Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Senhor do meu espírito, Senhor da minha alma, Senhor do meu corpo, para sempre e sempre. Senhor do meu espírito, Senhor da minha alma, Senhor do meu corpo, para sempre e sempre. Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Senhor do meu pensar, Senhor do meu falar, Senhor do meu sentir, Senhor do meu agir, para sempre. Senhor do meu pensar, Senhor do meu falar, Senhor do meu sentir, Senhor do meu agir, para sempre. Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, Adonai, tu és o meu Deus, para sempre e sempre. Senhor do meu espírito, Senhor da minha alma, Senhor do meu corpo, para sempre e sempre. Do meu pensar, Senhor do meu pensar, Senhor do meu falar, Senhor do meu sentir, Senhor do meu agir, para sempre e sempre, para sempre. És Adonai. Haja em nós o sentimento que houve em Jesus, nosso Senhor. Haja em nós o sentimento que houve em Jesus, nosso Senhor. Haja o amor, a alegria
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como houve em Jesus. Os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e com seus desejos, porque são de Cristo. Somos de Cristo Jesus. Somos de Cristo Jesus. Somos de Cristo Jesus. O Senhor, Tu és o Senhor, glorioso e trino Deus, derrama aqui sobre mim do Teu Espírito. Sem medida quero ser cheio, sim, transbordar pra Tua glória, só pra Tua glória, Senhor, transbordar pra isso. Glorioso e trino Deus, derrama aqui em mim, sobre mim, do Teu Espírito. Sem medida quero ser cheio, sim, transbordar pra Tua glória. Conhecer os Teus caminhos e andar no Teu poder, estar em Tua presença e Te adorar aos Teus pés, me derramar e Te adorar aos Teus pés, me derramar, Senhor. Te adorar, Senhor, Te adorar foi que nós nascemos. Cumpre em nós, ó Deus, Seu projeto eterno de uma família cheia de filhos iguais a Jesus, Senhor. Cumpre em nós, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Ainda que tenha que nos passar mesmo por várias provações, para que venha operar a Tua vontade e nós entender que é preciso mortificar a nossa carne para ser como Jesus. Pai Santo, clamamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Senhor, quantos, ó Deus, enlutados,
Senhor, quantos, ó Deus amado, dando entrada em hospital, quantos, ó Deus, internado, quantos, ó Deus, debaixo do espírito de medo dentro dos seus lares, quantos, ó Deus amado, sendo atacado na mente, quantos, ó Deus, por espírito das trevas, causando depressão, pânico, síndrome do pânico, deficiência mental, Senhor, desequilíbrio. Quantos, ó Deus, sabemos que por trás disso está o inimigo, por causa da família, dos parentes, de conhecidos, amigos. Quantos, ó Deus amado, sofrendo fome, sofrendo abstinência, sofrendo, Senhor amado, dores de doença, de enfermidade. Ó Deus, sofrendo, ó Deus, de acidente. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, a toda obra das trevas, damos uma ordem, no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo. Damos uma ordem, demônio, solta, saia com toda a tua obra, saia das mentes, saia dos lares, saia toda doença tua, toda enfermidade tua, leve, saia, pegue e leve em nome de Jesus, te ordenamos, em nome de Jesus damos uma ordem. Haja libertação total. Ó Deus, aos enlutados consola, Pai. Aos funcionários da saúde, renove e sustenta em saúde. Cura os leitos de dor e enfermidade, Senhor. Oh, abraça, Senhor, e acalenta os órfãos. Dá esperança e justiça aos presidiários. Pai Santo, em nome de Jesus. Acolhe, Deus, e dá sonho aos idosos nessa época. Ó Senhor, abate e traz arrependimento e conversão sobre todos os governos e seus ministérios da corrupção, e haja salvação, que é tua vontade, em suas vidas. Ó Pai, e salva as suas casas e leva a verdade. As famílias da terra te conheçam, se rendam ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos agora, Pai, ligamos a terra como teu povo, como aqueles que creem em ti, como tua igreja, aonde clamamos também, Pai, pelos nossos vizinhos, nossos bairros, nossa cidade e nosso estado. Salva, Senhor, pelo sangue derramado no Calvário, liberta da cegueira no entendimento. Salva, Pai, porque tu tens chamado a muitos e permitido que muitos partam, Senhor, deste mundo. Salva, Senhor, salva, porque o mais importante é a vida eterna. É a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, como igreja, dissipamos principados, potestade e hoste demoníaca sobre as nações. Repreendido seja toda obra das trevas, por meio de pragas, por meio de enfermidades e doenças, por meio de peste. Repreendido, Senhor amado. Abate o pico da Covid-19, abate, Senhor, hoje, abate, Senhor, abate, Pai, e por misericórdia guarda os seus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Amém. Você liga na terra comigo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus.
clamamos, incluímos cada irmão, cada vida da sua família, da nossa família, dos nossos parentes, que apresentamos ao Pai, aos vizinhos, aos conhecidos, aos colegas, apresentamos no nome de Jesus Cristo ao Senhor. Amém, meus irmãos, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. La paix du Senhor, mon frère Dominique. Amados, em nome de Jesus Cristo, eu quero fortalecer o teu coração. Meus irmãos, nós precisamos, meus irmãos, entender cada dia mais por que Deus nos chama para uma vida de altar. Por que Deus nos chama, meus irmãos, para edificar um altar, purificá-lo, restaurá-lo. Porque o Senhor nos chama para construir. Eu e você fomos chamados para uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação da palavra. Sabe, queridos, Deus criou o homem para a sua imagem e semelhança. E o propósito de Deus nunca foi o homem distante do Senhor, o homem em atividades que hoje nós vivemos. Não, isso não era o plano de Deus, meus irmãos. O homem envolvido na sua maior parte do dia, maior parte de suas horas, envolvido com tarefas seculares, trabalhista, estudantil. Não, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele já determinou o que o homem faria. O homem era cultivar e lavrar o lugar que ele deu para o homem sem o pecado. Assim diz a palavra em Gênesis 1, 2 e 3. Ele cria o homem para a sua glória, para viver diante dele, para realizar o que ele mandou. Quer dizer, para prestar culto. Amém? Lembra o que o diabo pediu? Em Mateus capítulo 4, olha aqui comigo. Para nós entendermos que edificar um altar, que purificar o altar existente, restaurar o altar em ruína, restituir a função do altar, que é a vida com Deus, o encontro com Deus em nosso quarto. Irmãos, é urgente para entendermos as alegrias e tristezas da vida e desses dias que pode bater na minha porta e na sua porta, que pode chegar em nossa vida, chegar em nossa família, a morte, o roubo, a destruição. Mas precisamos entender o lugar que temos em Deus, o lugar que estamos, para estarmos preparados. Mateus capítulo 4, o verso 10, o verso 9 diz, 8, a última tentação dessa passagem diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Da onde era? Do mundo. Não era do céu, mas era o reino trabalhista, secular, aquilo que poderia vir por meio de riqueza, por meio de muito esforço, por meio de muita economia, por meio de muito trabalho, que é até legítimo, mas isso é reino do mundo, não é reino de Deus. As coisas dessa vida. Aquele que está em Cristo nasceu de novo para se ocupar em cumprir o seu sacerdócio, em servir a Deus. E nesse texto está claro isso. Nós precisamos desejar as coisas do mundo ou as coisas do reino? Nós precisamos nos ocupar com as coisas desta sociedade sem Deus, que a Bíblia chama de mundo, ou com as coisas do reino de Deus?
que Jesus veio dizer: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, abandone os pecados. Pecado é fazer a nossa vontade quando Deus mostra a dele. E a vontade de Deus é que eu busque o reino dele em primeiro lugar. Tenha prioridade mais do que qualquer coisa da sua vida. Se tudo que você fizer for pelo reino de Deus, então sim. Mas se o reino de Deus, se a palavra, a oração, o jejum não fizer parte, não tiver um lugar especial em nossa vida, o reino é do mundo que eu estou buscando em você. Por isso que é urgente a restauração, a edificação, a purificação, a restituição do altar, do seu encontro com Deus diário no quarto. Entra nele, fecha a sua porta, você e ele. Você e sua esposa, você e sua família. Tem hora que você vai ter que ir sozinho, porque talvez seu marido não vai com você, nem ela vai querer ir com você. E você não pode esperar, vai você. Porque a salvação é individual. O marido não salva a mulher não salva o marido, nem os pais salvam o filho, nem os filhos salvam os pais, nem o vô salva os filhos, nem o filho salva os avós. Ninguém salva ninguém, só o Senhor salva a mim e você. Busque o Senhor, edifique, purifique, restaure e restitui o seu altar. Porque na hora que a trombeta tocar, ninguém poderá levar ninguém. Na hora que o Senhor chamar, na hora que a morte chegar a mim ou você, ninguém te salvará, nem você poderá levar ninguém, porque foi um chamado pessoal. E por isso Deus nos passa por problemas, para ver nossa atitude e comportamento, se é do Espírito, se é fruto do Espírito. Porque senão não estamos prontos. Senão pensamos que estamos no reino de Deus, mas estamos ocupados, preocupados, envolvidos, atarefados com o reino do mundo. Por isso que nos alegramos só com ele e nos entristecemos com as coisas desse mundo. Com o reino de Deus, poucos estão se alegrando quando Deus quer a santificação. Poucos estão indo ao jejum. Poucos estão indo à palavra, poucos estão indo à oração. Poucos estão congregando agora, irmãos, ainda que virtualmente. No início, tudo era uma febre. Quando começou a acontecer os cultos online, as pessoas iam em tudo quanto é culto, pregador, profeta, oração na madrugada. Mas começou a seleção, porque até então era um aplicativo. Vamos abrir o Instagram, vamos estar no Instagram, e é um aplicativo, ou Face, ou qualquer rede social. Zoom, tudo agora é usado por causa do isolamento. Mas o próprio Deus está vendo os corações. Se é o reino do mundo ou se é o reino de Deus. O que gastamos mais tempo? Estamos preocupados, envolvidos, orando, falando, chorando, jejuando, abandonando o pecado, triste com a vida, só preocupada com as coisas dessa vida e não triste porque não tem a presença de Deus, não ouve a voz, não tem o encontro com Deus, não triste porque não entende a Bíblia, não consegue jejuar. Isso é a tristeza segundo Deus, diz 1 Coríntios. Meus amados, verso 8 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. É verdade que isso era na dimensão espiritual. O diabo ia levar Jesus para o lugar físico, porque o reino do mundo foi entregue para ele. Adão entregou o reino do mundo a Satanás, porque Deus tinha dado ao homem. E quando ele desobedece a Deus, aceitando o engano e a oferta do diabo, ele entrega a Satanás todo o domínio do mundo espiritual que é religiosidade, econômico, social, moral. Ele entregou. Por isso que ele estava aqui dizendo: e o seu esplendor. Disse-lhe o verso 9: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares.
Outra versão até diz, eu te dou porque me foi dado. Quem que deu? Adão. Porque Deus deu a Adão o quê? Gênesis 1, 28. O domínio como imagem e semelhança de Deus sobre todas as obras de Deus. Então agora quem é que tem o domínio? O maligno. Por isso que há sofrimento no mundo. Porque quem tem o domínio hoje não é mais o homem. É o maligno. Jesus disse que eis aí o principal do mundo. O príncipe. O principal, príncipe quer dizer o principal do mundo. Ele é o principal, o diabo. E o mundo jaz nele, está no maligno. E Jesus disse algo muito importante que eu e você devemos meditar. Em João 14, no final do texto, diz, e ele nada tem em mim. Nada. Porque Jesus não vivia pelo reino do mundo, mas pelo reino dos céus. Ele veio trazer o reino de Deus. Então, se eu vivo preocupado com o reino do mundo, o diabo tem algo na minha vida. Porque ele é o príncipe do mundo, e se a minha preocupação, minha busca de alegria, de beleza, de produção, de satisfação, de riqueza, está só no reino desse mundo, ele tem algo em mim. Por isso que a Bíblia ensina a renúncia do mundo, de uma sociedade sem Deus, do seu estilo de vida, do seu padrão, seja ele qual for. Por que Jesus quer a mortificação? Porque aí o reino de Deus restaura o meu domínio, minha autoridade sobre o reino do mundo, que há o diabo. E Deus te dará autoridade sobre obras do inferno, sobre demônios. Não ficaremos enganados nem confundidos, por isso que nós somos chamados ao altar. Ali acontece a santificação, onde o Espírito me enche e te enche. E quando ele nos enche, nós dominamos o reino do mundo. Onde está a queda do servo, da serva de Deus? Quando o reino do mundo é observado, é admirado, é desejado, é buscado. O reino do mundo é do diabo, que quis dar a Jesus. À custa do quê? Ele disse, tudo isso te dareis, Mateus capítulo 4, verso 9. Se prostrado me adorares. A palavra é essa. Altar fala de adoração. Qual era a única coisa que o diabo queria de Jesus? Adoração. E adoração, meus irmãos, não é o que muitos pensam, música e ritmo, instrumento e voz, não. Isso pode fazer parte, mas nem ministério isso mais. Jesus na Bíblia, quando ele revelou a Paulo 5 ministérios só, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São essas funções da obra na igreja e que ele unge pessoas. O ministério de louvor era levítico, era diante do trono. Não tem esse ministério a partir de Jesus, no Novo Testamento. Isso pode ser usado. Deus não precisa de música, nem precisa de violão para ser adorado, nem de instrumento nenhum. Deus precisa de adoração. O que ele quer é adoração. E a adoração é profunda, porque a adoração não é para ele. A adoração é para mim. Sou eu que sou transformado quando adoro. Sou eu que recebo dele, porque ele é. Se eu adorá-lo, ele é. Se eu não adorar, e se você não adorar, ele também é. Ele é, era e sempre será. Ele é Deus. Se todo mundo for para o inferno, ele continua sendo Deus. O principal anjo dele traiu ele, o principal anjo. O anjo querubim chamado, Lúcifer, o que está na Bíblia. Hoje, diabo, adversário. Não é esse nome dele no original, mas não vem ao caso. Esse principal anjo traiu Deus, deixou ele. Querubim da guarda, com toda a aparência de glória, de louvor, de beleza. Se perdeu na beleza, diz Ezequiel. Contemplaste a tua formosura e por isso corrompeu, viu quem ele era e desejou ser adorado. Por isso que é um perigo o padrão do mundo. Porque a gente quer se adorar. Essa é a geração que se adora. A geração da imagem. Que tem que sair bem na foto.
que tem que ter foto, tem que postar, tem que ter foto. O diabo sabia disso e lançou claramente a rede social. E quem é que não pôs lá? Depois a gente despertou disso. Deus não precisa. A adoração é para que eu seja transformado. E o que o diabo, por que o diabo queria? Porque ele sabe que quem adora fica igual ao ser adorado. Quem adora se é transformado ao ser adorado. Por isso que ele queria que o Senhor Jesus adorasse o quê? Ele. Se adorasse ele, quem adora ele fica igual. Se transforma, se parece, é moldado, sofre a metamorfose daquilo que adora. Por isso que o que ele queria de Jesus era adoração. Se prostrado me adorares. E para vitória sobre ele, triunfo, para vergonha, para cravar na cruz o que era contra nós, Jesus diz no verso seguinte, então Jesus diz, retire-se, Satanás, saia, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, disse para ele, o Senhor é o teu Deus também, adore só ele prestará culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e serviram. Anjos servem o reino de Deus, não o reino do mundo. Nós precisamos ser servidos por anjos. Que reino nós estamos, do mundo ou de Deus? Que reino nós cultuamos e adoramos, do mundo ou de Deus? Isso fala de altar. Porque, queridos, culto é adoração. E adoração fala de tempo, de investimento de tempo ao ser adorado. Tudo que eu invisto tempo, eu estou adorando, estou cultuando. Por isso que Deus cria o homem para onde? Para a sua presença. Adão, cada encontro com Deus na viração do dia, ele era transformado, recebia mais do divino, da divindade, do poderoso. Por isso que depois Deus institui a palavra oral, cada um que entrava em oração e ouvia Deus na palavra oral, não tinha escrita, orar, a Torá oral. Ele era o que? Absorvia do eterno, ele era transformado. Culto, adoração, é investimento de tempo. Mas no que o povo de Deus ou aqueles que vêm a Deus estão gastando o seu tempo, investindo tempo? Estão adorando ou cultuando o quê e como? Por isso que o Senhor chama eu e você, meu amado, para restaurar o altar, se está em ruína, restituir se a função está errada ou não está funcionando. Purificar se está contaminado e edificar se não tem um altar. Onde está o altar? No meu culto, na minha adoração. Adoração é tempo diante do ser adorado. E Deus nos criou, te criou imagem e semelhança dele, para viver diante dele. Essa é a história de Gênesis, Apocalipse. Jesus vem na plenitude dos tempos, quer dizer, quando o homem ia se perder, quando a Torá teria sido torcida e corrompida por um sacerdócio corrompido na época de Herodes, que reconstruiu o templo. Jesus vem naquele tempo, na plenitude dos tempos, para estabelecer a ordem. E ele chega dizendo, arrependa-se, abandone esse culto, essa adoração que não é para Deus. Esse tempo que você está investindo que não é para Deus. E saiba que chegou o reino, chegou o que você deve adorar, chegou o ser verdadeiro, o Filho de Deus que representava o próprio Pai e o Espírito. A ele adorai. Por isso que Jesus disse, eu me revelo a quem tem tempo, quem conhece e guarda os meus mandamentos. Eu me revelo. Não é essa a função do altar, encontro, ouvi-lo e ter a presença? E ele disse, mas quem ama o Pai, investe culto e adoração, tempo ao Pai pela palavra, logo também jejua, porque vê a luta da carne e para mortificá-la, e logo ora,
Ele diz: eu e o Pai faremos morada nessa pessoa, porque ela se tornou sacrifício, templo para nós. Por isso que o diabo quer a adoração. Ele quer culto. E o que é culto e adoração a Satanás, ao inimigo de nossa alma? É tempo investido, dinheiro, energia, só no que é do reino desse mundo. Mais no que é reino desse mundo. Em primeiro lugar, no que é reino desse mundo. Por isso que ele quer adoração. Altar fala de adoração. Altar fala de culto. Onde está a sua preocupação? Colossenses capítulo 3 diz que nisto pensai nas coisas que estão de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus, buscai as coisas que são do alto, padrão do alto, espírito, alma e corpo, o padrão de Deus, não desse mundo. Porque senão estamos cultuando o principal desse mundo. Essa é a revelação da palavra. E Deus nos criou para cultuar o principal dos céus, que é quem? Yeshua Mashiach, que Deus, pela obediência, morte de cruz, fez o que com ele? O ressuscitou e deu um nome acima de todo nome, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Culto, adoração ao triuno Deus, ao Pai, ao Filho. É isso que o Espírito Santo nos leva. Alguém cheio do Espírito Santo. Ele vai viver mesmo mais no reino dos céus do que no do mundo. Porque se ele viver ao contrário, ele não está no reino de Deus. O diabo vem introduzindo esse evangelho mentiroso, essa graça falsa, misturada, sem porta estreita, sem caminho apertado, mas sim uma porta larga, um caminho espaçoso. Tudo se pode, tudo pode fazer, pode viver, pode agir, pode andar de qualquer jeito. Não se há sacrifício diante de Deus, não há vida sacrificial, senão não é graça. Engano. Jesus era a própria graça. Não deixou de renunciar à sua carne, sua natureza. Entregou-se ainda como oferta, viva e agradável diante de Deus. Isso é altar, meus amados. É urgente. E sabe por que é urgente? Porque você vai aprender e vai reagir segundo o Espírito do reino de Deus quando a morte chegar na sua vida. Quando a morte chegar na vida do seu parente familiar. Quando problemas, tribulações, por isso que Tiago diz, verso 3, alegre-se quando entrarem várias provações. Amém? Dá tempo de ler. Olha Tiago, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, o verso 3. Tiago é depois do livro de Hebreus. Tiago capítulo 1. Diz assim, o verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, que a aprovação traz prova da fé, quer dizer, aperfeiçoa, vê se tem, produz perseverança. E a perseverança deve ter sua ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Pronto para toda boa obra, quer dizer, tudo que vai ser necessário em Deus e tudo que vai acontecer. Queridos, e ainda a Bíblia diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria para entender as coisas de Deus, da parte do reino que ganha no altar, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas peça, porém, com fé,
sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Que vento? De doutrina, vento do reino desse mundo. Queridos, eu nunca vi na Bíblia, na vida cristã, na Bíblia, na palavra de Deus, nenhum servo dele não sofrer, não passar por provações. Não há na Bíblia quem segue o Pai, depois os profetas, depois os juízes, quem seguiu os mandamentos, quem segue os mandamentos, depois Jesus e os discípulos, não sofra na alma, no espírito e no corpo por aqueles que são usados pelas trevas. Deus nunca aliviou. Ele diz que quem quiser seguir ele piamente sofrerá perseguição. Você que vai querer ser de Deus mesmo, você vai sofrer. Mas é isso que a mensagem nova que estão se pregando só quer prometer triunfo e vitória. E não é isso que a Bíblia diz. Os vencedores são sofredores. Quem são os vencedores da revelação bíblica? São os sofredores pelo Evangelho. Sofrem porque são santos, sofrem porque são perseguidos, dentro de casa, a partir de casa. Sofrem porque oram muito, sofrem porque jejuam, sofrem porque meditam na palavra, sofrem porque mudam a conduta e o comportamento, sofrem porque vão pregar e vão ser rejeitados, vão ser caluniados, vão ser atacados. Jesus disse, alegrem-se em Mateus 5. Alegrem-se, sabe por quê? Porque os seus irmãos, os profetas, sofrem isso no mundo. Se alegre se você pode sofrer pelo Evangelho. Se você não está sofrendo pelo Evangelho, sinto lhe dizer, mas o reino do mundo é a maior preocupação sua. Se tudo está em paz, é porque o reino do mundo está tendo culto e adoração, infelizmente. Venha para o reino de Deus. Aceite o reino de Deus. Aceite o reino de Deus. Aceite a sua cruz e siga Jesus. Sofra pelo reino de Deus. Sofra pelo Evangelho. Sofra, o diabo vai te atacar, as pessoas. Mas isso significa que o Espírito Santo está em você. Porque Pedro disse, se sofreis pelo Evangelho, é porque o Espírito Santo está em você. Aleluia! Se o inimigo se levanta contra você, se usa pessoas, se usa a sua própria alma, é porque o Espírito Santo está em você e está fazendo uma obra e vai te encher mais e mais e vai edificar, purificar, restaurar e reconstituir, restituir o altar. O altar. Não existe evangelho de pleno de paz, justiça e alegria no reino do mundo, não. É no Espírito. É dentro. Você tem paz aqui, fora está aí a morte. Fora está o medo, fora está a destruição, o roubo de todas as formas. E pela misericórdia, o tempo de Deus para cada um, meu e seu. Pela misericórdia chegará ou não. Por isso entenda os dias de alegria e de tristeza que Jó entendeu. Jó disse, Deus nos dá o bem, não nos dará o mal também? Homem maduro. Entendeu que o reino é dentro. Por isso que não pecou com a boca. Quando há sofrimento, construa altar, restitui, purifica e edifica. E restaura. Por isso que a igreja no passado era vida de oração e palavra a maior parte. Cultos de oração. Vigílias em casas. Por quê? Porque é lá que eu venço. É no meu altar que ele encontra comigo. É no meu altar que ele fala. No meu altar que ele dá a presença e dá do seu espírito. E então eu não adoro o reino desse mundo. Nem cultuo, mas adoro o reino de Deus e cultuo o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Você crê nessa palavra? Eu creio na palavra do Senhor, que assim é, meus amados, e estabelecida em nossa vida.
Em nome de Jesus. Invista o seu tempo, o seu talento, sua energia, seu dinheiro no reino de Deus. No reino de Deus, não no reino desse mundo. Tudo que você fizer, faça pelo reino de Deus. Tudo. Tudo que você aplicar seu amor, aplique pelo reino. Ó Deus, em nome de Jesus, eu invoco sobre teus filhos, Pai, a revelação do reino de Deus. Do altar, Senhor, eu invoco sobre eles. Em nome de Jesus, ó Deus, o abandono, ó Deus, de toda forma de pecado e o arrependimento diante do reino, o culto, a revelação de culto, de tempo, de adoração. Espírito de Deus, ministra os teus filhos, a cada ouvinte, e leva eles à adoração em espírito e em verdade, ao lugar da adoração. Edifica, Espírito Santo, leva eles a edificar, se não tem, purificar, restaurar e restituir o altar para Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Dai-me do teu Espírito, dai-me do teu Espírito, Senhor. Dai-me do teu Espírito, dai-me do teu Espírito. Quero por ti ser purificado, quero por ti ser restaurado, quero por ti ser restituído em teu lugar de adoração, que somos nós, aleluia. Quero por ti, vai viver, quero por ti ser vivificado, quero por ti ser restaurado, quero por ti ser restituído em teu lugar de adoração. Vai, vive, meus irmãos. Em Cristo Jesus eu amo você.